essa questão de que eu percebo que falta muito nos relacionamentos e muitos relacionamentos terminam, né, por conta da questão da maturidade emocional, né? E assim, e é muito relativo, tá? Porque às vezes a gente fala, o homem demora um pouco mais para se desenvolver do que a mulher, mas às vezes você vê tanta mulher imatura, né, emocionalmente. Então, assim, tá muito, sabe, relativo. Eu não vejo mais como algo só do público masculino, tá? Eu vejo muitas mulheres imaturas nos relacionamentos, de realmente não saber aquilo que quer, né, para si, para aquela relação. Então, eu vou trazer aqui algumas situações, né, de ordem prática, assuntos, né, assuntos não, né, exemplos, tá, de situações de imaturidade que chega ao meu conhecimento ou questões também que tenham feito parte da minha vida, né, nesse sentido. Ou minha atitude imatura, ou a atitude imatura da outra pessoa, enfim, né. Quando eu tinha 18 anos, né, eu tinha uma noção da vida diferente, né, de relacionamento e tudo mais. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ter meu espaço, né, e assim, um respeito dentro do meu espaço. Né, eu sempre gostei muito, né, da questão do espaço do outro, né, e tudo mais. E eu sempre fui muito ligada, assim, né, à minha família. A gente cresceu todo mundo muito, muito unido, muito colado, no seguinte sentido: vamos para tal lugar, vai todo mundo junto. Vamos para outro lugar, vai todo mundo junto, né? Então a gente tinha muito disso, sabe? Foi essa criação que eu tive, né, dentro de casa. E aí, vamos fazer mercado? Vamos, todo mundo junto, sabe? Aquela coisa assim. E eu lembro, né, de um relacionamento que eu tive e a pessoa falou, eu não vou me recortar exatamente se a gente ia num cinema, no que a gente ia fazer. E aí eu falei assim pra ele, não vou conseguir esse horário porque eu quero ir no mercado com a minha mãe. Bem antigamente, a gente comprava shampoo, assim, eu pelo menos comprava no mercado, né? Hoje você tem as perfumarias, né? Você tem bastante variedade, opção, né? É muito difícil comprar hoje um shampoo em mercado. Acontece de comprar ou não, mas não tem uma variedade, né? Igual você tem numa perfumaria e tudo mais. E aí eu falei, olha, não vai dar, eu vou no mercado com a minha mãe, né? Eu preciso comprar shampoo, preciso ver algumas coisas. Mas você tá deixando de sair comigo pra ir no mercado? Eu ouvi aquilo, sabe, gente? E eu era uma pessoa meio... Como é que é? Eu não tinha muita... Hoje eu me considero uma pessoa bem paciente, sabe? Bem paciente. Eu não tinha essa paciência toda. Já me irritava, sabe? Aí acho que eu respondi assim, mas eu não tomo banho com você, tipo, eu preciso de shampoo passar no cabelo, não tomo banho com você no cabelo, sabe? Uma coisa assim eu falei, meio mal educada, sabe? Mas aquilo me incomodou tanto, porque me soa algo como tão imaturo, né? É uma comparação tão pouca, né? Tão pequena, aí, sabe, na hora acho que eu parei pra pensar assim, poxa, se a pessoa não consegue entender nem isso, que é uma coisa tão básica, tão pequena, né? Qual que é a maturidade, né, que vai ter daí pra frente em várias coisas, né? Porque se isso não é compreendido, né? Aí já me estressou esse fato aí, porque eu acho que tem coisa que não cabe nem você falar, sabe? É a mesma coisa, né? Vou dar um pulo na casa da minha mãe lá. Você quer ir junto? Não quero. Pode ir lá. Mas, nossa, você vai na casa da tua mãe? Gente, é mãe da pessoa, sabe? Você quer ir toda semana, você quer dar um pulo na casa da tua mãe pra ver como ela tá? Nossa, toda semana tem essa necessidade? Tem. Às vezes a pessoa foi criada muito com a mãe. Se você não teve esse tipo de criação, de educação, tudo bem, respeito, né? Mas é umas coisas tão infantil. Sabe? Vai de novo. Você foi a semana passada ver sua mãe, vai de novo? Sim, vai de novo. E qual que é o problema? Então é tanta imaturidade, umas colocações tão impertinentes, né?
E nesse ponto eu continuo pensando dessa forma. É tão impertinente, sabe? E aí você vê o quanto a pessoa é imatura, né? Ela não tá... não é uma pessoa madura emocionalmente, né? Ela tá se propondo a participar de algo, ou seja, de uma relação, sendo que ela não tem maturidade para estar nessa relação, né? Falta isso. E é importante a gente fazer, né, essa leitura. Poxa, tá faltando essa maturidade, né? Então, deixa eu pensar melhor, deixa eu refletir, né, sobre essa questão. Será que eu fui imaturo, fui imatura? Então, assim, eu tive algumas situações nesse sentido, né, de maturidade. Houve algumas situações também, outras várias situações, né? E tudo bem, às vezes a pessoa achou que ela estava certa, ok, né? Cada um pensa da forma com que quiser pensar, não tô aqui, né? Só que eu me retiro, né? Se aquilo não tá legal para mim, eu saio, né? Porque eu acho que é nas pequenas atitudes que você vê se a pessoa tem maturidade ou não, sabe? Como eu disse em várias lives aqui, a vida é corrida, todo mundo tem suas ocupações, tem seus compromissos, tem trabalho, tem estudo. Eu não tenho condições de ficar justificando para uma pessoa por que eu quero ir no mercado agora e por que eu não vou poder sair com ela agora, sabe? Desculpa. Eu não tenho, literalmente, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho disposição para isso, né? Além, não é só não ter tempo. Ah, mas não tem tempo, não tem paciência. Exatamente. Não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho disposição, né? Não tenho, literalmente. Então, assim, cada um é cada um, né? A mesma coisa, por exemplo, já aconteceu também, tá? A minha família, né, nós morávamos juntos, eu morava com 3 homens em casa, né, um irmão falecido, se estivesse vivo seriam 4 homens, então é assim, eu vim de uma geração que eu tinha um certo cuidado para sair de casa vestida, né, então assim, eu via se era uma roupa dependendo do decote, depois umas coisas foi ficando um pouco mais tranquila, eu fui tendo um pouco mais de liberdade em alguma roupa ou outra, mas eu tive muito assim, sabe, como é que fala, comprimento de saia, vestido, eu tive uma criação mais fechada, né, e tá tudo bem, tá, isso não é uma crítica e até hoje eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais, a minha postura, né, pra me vestir é mais assim. E tá tudo bem, quem se veste de forma diferente, ok, gente, cada um tá, eu tô falando aqui da questão do como eu fui educada, né, como que funcionava dentro da minha casa. E aí, o que aconteceu? Então, assim, né, vamos lá. Pra eu sair de casa, eram 3 homens olhando a roupa que eu ia sair de casa, né, então... E além de tudo, eu tinha uma mãe, né, que me acompanhava para comprar roupa. Não, esse vestido tá muito não sei o que lá, que, né, às vezes até mais do que os meninos lá, os homens, era minha mãe, né. Então, eu vou explicar por que eu tô contando isso daí, vocês vão entender o porquê. Então, assim, eu tomava super cuidado, né. E teve um evento, né, teve uma festa, um casamento, e eu estava com um vestido, ele era um vestido preto, ele não tinha nenhum tipo de decote, ele só tinha os braços abertos, né, então ele era tampado aqui no pescoço reto, ele descia mais justo, né, e embaixo da cintura para baixo, ele era uma saia universitária, né, então ele era justo preto e uma saia universitária, e não era uma saia universitária curta, e eu tava com salto de bico, ele era preto com um detalhe em vermelho de couro, muito bonito, um solado emborrachado, bem diferentão, assim, sabe? Bem bonito. E eu coloquei um colar que eu amarrava no pescoço, com umas pedras vermelhas, mas assim, uma pedra diferenciada, ele era caído, era super legal, combinava com os detalhes ali do sapato. Então, na hora que eu me arrumei tudo, na hora que eu desci, meu pai, nossa, que lindo, não sei o que lá, beleza, tá bom. Aí, a
pessoa que eu namorava na época, né, passou pra me buscar tudo, a gente foi pra casa dele, tinha que pegar uma outra pessoa, aí a mãe da pessoa me viu, né, me elogiou, né, e aí eu falei, nossa, agora vai dar problema, né, porque era uma pessoa ciumenta, enfim. Eu sou uma pessoa ciumenta, né, então assim, eu sou uma pessoa ciumenta, tá, mas eu tenho um certo limite, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e eu deixo claro aquilo que eu gosto e o que eu não gosto, né? Porque ninguém tem obrigação de adivinhar, tá certo? Ninguém tem obrigação de adivinhar. E aí eu cheguei lá, ela me elogiou, tudo mais, pô, que legal, não sei o que lá. Gente, esse meu ex, ele surtou. Ele literalmente surtou. Ele se recusou a descer, né? Foi um casamento, ia ter na igreja, depois a festa. Ele se recusou a descer do carro. Ele falou, eu não vou descer com você vestida dessa forma, né? A gente estava muito elegante, modéstia à parte. E aí, eu não vou descer com você vestida dessa forma, né? Se você quiser, você vai ter que trocar de roupa. Eu pensei no valor da minha produção, quanto eu tinha gasto para aquele vestido, tudo aquilo lá. Eu me senti desrespeitada, eu me senti humilhada, né, desvalorizada. Aí eu sempre fui uma pessoa muito, né, eu sempre fui muito reativa, né. Hoje, como eu disse, né, a gente vai evoluindo. Tem coisas que eu não sou, assim, eu sou bem pouco reativa hoje de como eu era, mas bem pouco mesmo, tá? Eu prefiro me retirar, tá? Eu nem entro, eu nem entro, tá? E aí ele falou isso pra mim, né? Aí eu olhei pra ele e falei, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu sair vestida da minha casa dessa forma, passei por 3 homens lá, meu pai, eu falei, meu pai não falou nada, não vai ser você quem vai falar. Falei, pois eu vou ficar desse jeito. Porque eu não vou descer. Eu falei, então você não desce, meu amigo. Você não desce. Né? Da sua família, não é nem da minha família. Da sua família, você não desce. Tava com a pessoa da família dele, a gente desceu, foi lá, assistiu o casamento, a cerimônia de casamento, né, da igreja. Aí voltamos pro carro, aí eu falei pra ele, e aí, você vai querer ir pra festa? Não, eu não vou pra festa. Perguntei pra familiar, a senhora quer ir pra festa? Não, Paty, não quero ir pra festa não. Eu falei, bom, então tudo bem, porque se fosse uma festa de alguém da minha família, eu ia pedir um táxi, alguma coisa, eu ia, né, e ele ia ficar. Pois foi assim, não troquei de roupa, né, e aí eu percebi a imaturidade, né, porque eu estava num relacionamento, a pessoa sabia com quem ela se relacionava, sabia do meu caráter, sabia da minha postura, né, e minha roupa não tem nada a ver com o meu caráter também, já quero deixar isso claro, apesar de eu ter falado isso, né, mas assim, no sentido de sabia do meu comportamento, sabia como eu era, apesar de ser muito expansiva, de falar bastante, sou uma pessoa muito reservada, né, enfim. Sou expansiva aqui nas câmeras, né? E converso com o meu ciclo bem de amizade bem íntima, mas eu sou uma pessoa muito reservada, muito. Então, eu achei tão imatura aquela atitude. Eu falei, mas não é possível um negócio desse, né? Não é possível. Como que eu vou continuar o namoro com essa pessoa, né? Porque eu sempre tive em mente, eu sempre tive por objetivo casar, né? Então, namora pra casar, né? Então, assim, eu pensava, ora, eu não namorava pra ficar trocando de namorado, pulando de galho em galho, ficando com um ali, outro ali. Não, eu sempre tive muito claro o que eu quis pra minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu falei, o quê? Nem não rola. Como que eu tô namorando, a pessoa se comporta assim, como que eu vou construir uma família com uma pessoa dessa? Que não tem, sabe, maturidade emocional pra estar dentro de um relacionamento comigo, né? Não me sinto respeitada, não me sinto protegida, não me sinto valorizada. Então, assim, tchau, né? Tchau, não tem condições, né? Então, assim, gente, é o que eu falo, eu já falei até em outras lives. Mas eu gosto do cara alto, cara baixo. Gente, eu acho assim, o físico é importante? Claro que é importante você ter atração física pela pessoa. Mas, assim, a maturidade emocional da pessoa é imprescindível para você se relacionar. Sabe? Porque não dá para se relacionar com criança, com gente que tá na fase oral. Sabe? Fase anal, fase fálica, tá na infância ainda.
sabe? Com mente infantilizada. Então, eu sempre falo, né? Antes da gente pensar, ai, se o cara é bonito, se ele é alto, se ele é forte, se a menina tem bunda, se tem peito, se é olho claro, a gente tem que primeiro, né? Primeiro não, né? Um dos requisitos mais importantes que eu considero antes dessa questão é maturidade emocional, porque não dá para levar adiante uma relação com uma pessoa imatura. Você vai ter que ficar ensinando a pessoa a ser madura? Você vai ter que ficar dando aula de comportamento para essa pessoa sem ganhar nada ainda? Porque você não ganha, né? Vamos dizer, né? Dinheiro. Você não é professor para ficar dando aula para pessoa. Olha, presta atenção nisso, ó, olha isso daqui. Sabe? É maturidade emocional, é abraçar o relacionamento. As pessoas hoje não, sabe, não é todos, gente, eu não vou generalizar, tá? Mas assim, muitos, vamos dizer, né? Quando eu falo as pessoas, eu tô me referindo sempre à grande maioria, não são todas as pessoas. Óbvio, né? Sempre tem exceção, né? E eu me incluo nessa exceção e procuro ser essa exceção. Gente, tem umas coisas que você fala assim, poxa, a pessoa quer namorar, mas a pessoa não tem condições. A pessoa não tem maturidade. A pessoa não sabe abraçar o relacionamento que ela tá. Né? Eu fico perplexa quando eu vejo na internet, por exemplo, casos, chá de bebê, né? Foi o chá de bebê, aí descobre lá o sexo do bebê, o marido vai abraçar a mãe vem correndo, se joga no meio do casal, a sogra vem correndo, se joga no meio do casal, sabe? E às vezes o homem ainda comemora. Deus me livre ter um homem desse do lado, sabe? Um cara que não se posiciona, um cara que não tem maturidade emocional, não tinha nem pra casar, quem dirá pra ter filho, não tem postura. Entendeu? Quem quer um homem desse? Eu não quero, eu passo a vez. Eu passo a vez. O quê? Ter filho com uma pessoa dessa? Que é isso? Que não sabe colocar a mulher dele no lugar dela? Não sabe colocar os familiares, cada um na tua posição? Construir o quê com uma pessoa dessa? É uma pessoa que vai ser o cônjuge ali, o parceiro, vai ser desrespeitado pro resto da vida. Vai ser colocado em segundo plano pro resto da vida. Porque tá com uma pessoa que é imatura, que não tem maturidade para saber o que é um casamento. Né? É isso que eu penso. Sei que tem gente que pode pensar de forma diferente, tá tudo bem, né? Aqui são reflexões que eu tô fazendo. As lives são reflexões, são as minhas reflexões, aliás. Então não tem maturidade, sabe? Não tô falando que porque casou, o homem ou a mulher tem que abandonar a família, né? Ou tá namorando, tem que abandonar a família. Não, não é isso. Continua dando uma assistência para tua mãe, para as pessoas da tua família, se você pode, se você sempre fez isso. Vai visitar a mamãe, papai. Ninguém tá falando para não. Mas tem horas e horas, tem momentos e momentos. Sabe? Poxa, acabou de descobrir o sexo do bebê. O que aquela mulher quer? Ela quer um abraço do marido, um beijo do marido, o marido também da mulher. Sabe? Aí você olha pro parceiro, pra parceira do lado, parece uma criança. Sabe? Não tem postura. Nenhuma criança. Olha, já vi casos que nem criança faria isso. Sabe? Então, às vezes pode ser que Paty, eu acho que não tem nada a ver. Ok, é uma opinião sua, ela tem que ser respeitada, mas eu acho muito grave esse tipo de comportamento. São as pequenas atitudes, né? Um outro exemplo, tava num relacionamento com uma pessoa, tinha ali, né, a ligação com a família, com a mãe, né, os irmãos, e ok, acho super bonito. Tenho também com a minha mãe, né? Sempre que posso estou junto dela. Então, assim, dou ali um apoio que ela precisa, né? Me preocupo se está tudo bem ou não. Então, assim, ok. Ok mesmo. Mas tem um limite. Sabe? Tem um limite, né? Tem um limite. Aconteceram coisas que eu falava, não, essa pessoa não tem maturidade. Não tem maturidade emocional, né?
E aí o que acontece? Se você não sai de um relacionamento desse rápido, né? Eu demorei ainda um pouco para sair, acho que foram 2 anos, demorei ainda para sair. Você acaba, ao invés de você conseguir manter a sua feminilidade, sua energia feminina, você começa a ficar muito yang, você começa a ficar muito masculina, porque você tá com uma pessoa que não se coloca, que não tem maturidade, que não te dá segurança, que não te protege, que não te coloca no lugar que você merece ser, está colocada, né? Então, são casos e casos, né? Como aconteceu, não vou entrar em detalhes, mas uma das questões, assim, foi, nós fomos escolher a aliança, né? De noivado, para casar e tudo mais. E aí eu falei, olha, eu não quero ouro branco, eu quero ouro amarelo, né? Me perguntou o que eu penso. Um homem numa energia masculina que quer agradar a mulher que ele tem do lado, né? Que tem essa maturidade, né? Porque aqui não é concorrência, é o homem querer agradar, né? A mulher que ele tem do lado, não, meu amor, tudo bem, vamos ver. Não, quis colocar ouro branco, enfim, parecia mais um anel. Eu falei assim, isso aqui parece mais um anel do que uma aliança, né? E eu queria bem aliança mesmo. E aí falei isso. Enfim, né? Já tinha feito várias negociações durante o relacionamento, de coisas que eu não concordava, mas vamos negociar aqui, enfim, né? Tudo bem. Aí, pois bem, né? Essa pessoa foi mostrar para a mãe, né? A mãe falou assim, ela falou exatamente o que eu falei, parece mais um anel do que uma aliança. Aí ele mandou uma mensagem para mim, no dia que eu tinha deixado na casa dele, ele mandou uma mensagem para mim, falando, falei aqui com a minha mãe, realmente, ela falou que parece mais uma aliança do que um anel. Eu acho melhor a gente trocar, então. Pegar aquele que você queria. Gente, eu acho que um cara falar isso pra uma mulher, ele não tem um mínimo de noção do que ele tá fazendo na vida dele. Assim, é uma imaturidade, mas é fora da casinha. É fora da casinha. Na hora que a mamãe autorizou, não. Aí olhou pra mim e falou, não, agora pode ser. Vocês imaginam como eu tava? Broxada, né? Broxada, desvalorizada, desrespeitada. A opinião insignificante, a minha, não valia nada, né? Porque se a pessoa tá me escolhendo, imagina, né? Casar pra ser a mulher dessa pessoa e não consegue, né? Não consegue ter essa mínima percepção, quem dirá o resto durante o casamento? Não tem condições. Né? Eu não compito com a família. Não é uma situação. Nós não estamos falando de competição. Ninguém compete com ninguém. A mãe tem o lugar da mãe, a mulher o lugar da mulher, o irmão o lugar do irmão. Entende? Ninguém está competindo com ninguém. Só que a partir do momento que você está numa relação que a pessoa não entendeu qual que é o teu papel naquela relação e qual que é o papel dela. Se você falou e ela continuou não entendendo, tchau. Tchau. Deixa ela aprender com a vida, fazer terapia, psicanálise um dia. Deixa fazer o que quiser da vida dela. Ou alguém um dia ensina. Sabe, porque chega uma hora que você cansa de ensinar. Às vezes, você cansa de ensinar o homem a ser homem. Essa é a real. Como também a mulher, às vezes, o homem cansa de ensinar a mulher a ser mulher. Sabe? Chega uma hora que você fala, não. Sério mesmo? É sério mesmo isso? Então, gente, é um exemplo de maturidade. Por que eu quis trazer isso? Porque é aquele homem que ele não... ele tá casado, ele vai casar, a pessoa é noiva, é a namorada, tudo é a bênção da mãe. É um homem que não sabe se colocar como homem. Né? Chega a ser até uma relação doentia, né? Então, assim, ele não sabe se colocar como homem. Se ele está noivo e ele vai casar, é entre ele e a mulher dele as decisões, não é a família. Imagina, vamos ter filho, não sei, eu vou perguntar pra família, vocês acham que eu tenho que ter filho?
Não, porque uma pessoa imatura, você chega até esse ponto, eu não duvido. Né? Então, uma coisa que é para ser decidida no casal, entre o casal. Pessoas às vezes têm capacidade de querer uma opinião da família. Vocês acham mesmo que essa pessoa é uma pessoa madura para casar? Ela é uma pessoa madura para estar num relacionamento?